Olá, meus amiguinhos, sejam todos bem-vindos ao meu mundo virtual totalmente real. Ai, pessoal, vamos continuar contando, o nosso especial sobre as 5 regiões do Brasil. E hoje vamos falar sobre o Nordeste. O Nordeste, que tem alguns estados muito legais. Muito não, todos, né, pessoal? Olha, Bahia, Ceará, Pernambuco. Nossa, eu acho que vocês estão curiosos, assim como eu, para saber sobre a cultura, a história, toda a vegetação do Nordeste. Então vamos conferir juntinhos o vídeo? Pode rodar! Hoje o Didiguinho vai falar sobre os estados que compõem a região Nordeste do Brasil e sobre suas curiosidades. A região Nordeste apresenta a maior quantidade de estados do Brasil, mas isso não significa que ela é maior em extensão territorial. Os estados que compõem as regiões Nordeste são Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A sua área territorial resulta em 18% do território brasileiro. A sua população é de mais de 57 milhões de habitantes. A colonização portuguesa, iniciada em meados de 1530, iniciou-se pela região Nordeste. Isso porque o Nordeste foi a porta de entrada dos europeus em nosso país. Nesse período, os portugueses iniciaram o cultivo da cana-de-açúcar, produto muito disputado. Esse cultivo foi muito bem sucedido em várias áreas nordestinas, em especial no território que hoje corresponde ao estado de Pernambuco. A criação de gado também contribuiu inicialmente para o desenvolvimento da região. Esses animais eram utilizados para transporte, movimentação do engenho e, com o passar do tempo, serviram para colonizar o interior do Nordeste. Atualmente é comum vermos áreas do sertão nordestino praticamente a pecuária extensiva, na qual o gado é criado livre e o emprego da tecnologia é baixo. Na segunda Revolução Industrial foi implementado no Nordeste o cultivo do algodão. Esse fator aumentou mais o poder dos latifundiários, pois toda a produção era controlada por eles, já que no Brasil não havia esse tipo de indústria. Os climas encontrados no Nordeste são o clima equatorial, que são temperaturas elevadas o ano todo. Também possui o tropical semiárido, que é o que mais predomina no Nordeste, com temperaturas acima dos 21 graus o ano todo. Também é possível encontrar o clima tropical continental, localizado em áreas da Bahia, Ceará, Maranhão e Piauí, com temperaturas elevadas, mais as chuvas concentradas no verão. E o clima tropical litorâneo, que possui grande índice pluviométrico devido às massas de ar úmidas que vêm dos oceanos, além de médias térmicas altas durante todo o ano. No Nordeste brasileiro, encontramos a presença de 3 grandes bacias hidrográficas, a Parnaíba, a São Francisco e a Tocantins-Araguaia. A sua importância vai além do consumo humano, pois devido ao relevo acidentado da região, usinas foram instaladas para a geração de energia elétrica. Devido ao clima quente e à variação no relevo, podemos encontrar 5 tipos de vegetação no Nordeste: a Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Mata dos Cocais e Manguezais. A cultura nordestina é rica e diversificada. Devido ao passado colonial e à variedade natural, muitas manifestações artísticas retratam a vida do sertanejo, do homem do sertão ou da luta pela sobrevivência no passado escravista. Há também manifestações folclóricas que se baseiam na mistura que houve de povos como nativos, negros e portugueses. Dessa forma, o artesanato, a gastronomia, as festividades e o vestuário remetem a uma grande miscigenação, dando à região traços de riqueza e diversidade. Nas festividades, podemos citar o frevo, que é uma dança típica pernambucana que tem o seu nome originado do verbo ferver, pois o ritmo é quente, rápido e bastante animado. Há também outros tipos de dança, como o xote, o forró e o baião. A literatura nordestina também é riquíssima, com autores renomados no Brasil e alguns até no mundo. Dentre os mais importantes, podemos destacar Ariano Suassuna, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Ferreira Goulart e Augusto dos Anjos. Podemos mencionar também na literatura o cordel,
que é uma espécie de poesia em que os versos rimam entre si. Essa literatura é marca registrada do Nordeste e muitas histórias foram contadas dessa forma, passadas de geração para geração. Na culinária, a mistura de povos também faz presente. Além de englobar frutos do mar, utilizando das riquezas naturais, temos também o vatapá, a moqueca, o acarajé, o caruru, o mungunzá, a paçoca, a canjica, a rapadura, a buchada de bode e outras comidas típicas da região. Essa é apenas algumas curiosidades e informações culturais sobre a extensa região nordeste do país. Espero que você tenha aprendido um pouco e até a próxima dúvida do dia. Nossa, pessoal, muito legal, não é mesmo? São os 9 estados que compõem o Nordeste. Eu ainda não conheço nenhum estado do Nordeste, mas eu gostaria muito de conhecer todos eles. E se você aí é do Nordeste e assiste os vídeos do Didiguinho, vai lá no nosso Instagram, Didiguinho Oficial, e deixa sua mensagem. Ô, terra bonita, né, pessoal? Olha, eu espero vocês domingo que vem. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha para sua família, para os seus amigos. E não deixe de dar aqui o seu joinha, tá bom? Domingo que vem tem mais. Tchau, tchau! Olá, meus amiguinhos! Sejam todos bem-vindos ao meu mundo virtual totalmente real! Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a região norte. Hoje vai ser especial o nosso programa. Vocês sabiam que a região norte ela é a maior entre as 5 regiões? Quais são as 5 regiões? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então nós vamos começar falando sobre o norte. O norte, ele engloba alguns estados, entre eles o Amazonas, o Acre, o Amapá. Então vamos conhecer comigo algumas curiosidades, a história e a cultura da região norte? Hoje o Didiguinho vai falar sobre os estados que compõem a região norte do Brasil e sobre suas curiosidades. A região norte é bastante conhecida por 2 aspectos principais. É a maior região do Brasil em termos de extensão territorial e é a que concentra a maior biodiversidade, graças à existência da floresta amazônica. Mais da metade dessa floresta está localizada no território brasileiro. Devido à presença da floresta, é na região norte que percebemos a grande influência que a paisagem natural possui sobre as ocupações humanas no espaço geográfico. A existência de comunidades ribeirinhas e o uso com frequência de rios para o transporte de pessoas ou cargas podem exemplificar essa influência. Apesar de ser a maior do país, a região norte não concentra o maior número de estados, mas são eles o Acre, o Amapá, o Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A sua área territorial é de aproximadamente 45% do território brasileiro e a sua população é de aproximadamente 18 milhões e 500 mil habitantes. A história do Brasil mostra-nos que no início da colonização portuguesa, as ocupações humanas estavam concentradas nas faixas litorâneas, ou seja, próximos ao mar. Por conta disso, somente no século XVII é que a região norte começou a ser ocupada pelos colonizadores, por meio de incentivos do governo português, com a instalação de um forte militar na foz do rio Amazonas. Essa ocupação deu origem à cidade de Belém, no Pará. Já nos séculos XIX e XX, novas moradias começaram a surgir por motivos econômicos e sociais, devido à exploração da borracha no interior da Amazônia e com a imigração japonesa concentrada no estado do Pará. A exploração da borracha no século XIX foi fundamental para o povoamento da região norte, pois com a segunda revolução industrial e o processo de vulcanização, tal matéria-prima tornou-se fundamental na economia brasileira,
tornando-se o segundo produto mais exportado do país no fim do século XIX e início do século XX, ficando atrás apenas do café. O norte do país é a única região brasileira cortada pela linha do Equador. Com isso, grande parte do clima dessa região é o clima equatorial, além de ser encontrado também o clima tropical continental. O clima equatorial ele é presente em todos os estados, exceto em algumas áreas do Tocantins, Pará e Roraima. Bastante quente e chuvoso, esse clima permite-nos dizer que não há inverno como nas outras regiões do Brasil. Já o clima tropical continental, encontrado nos trechos em que o equatorial não alcança, tem duas características bem definidas: um inverno seco e um verão chuvoso. A localização da região norte permite nos dizer que o clima nessa localidade é bem homogêneo, não sofrendo muitas variações durante o ano. O rio Amazonas é o maior da região e do mundo em volume de água, o que mostra sua grande importância para todos que estão ao seu redor. Esse rio nasce nas montanhas do Peru e deságua no Pará, atingindo o Oceano Atlântico. Quando entra em território brasileiro, o rio Amazonas recebe o nome do rio Solimões. Quando ele se encontra com o Rio Negro, forma uma paisagem magnífica, devido ao contraste das águas. Após esse encontro, volta a ser chamado de Rio Amazonas. O destaque da região norte nesse aspecto é a floresta amazônica. Essa riqueza natural gera especulações das grandes indústrias. O desmatamento na floresta é um dos maiores do mundo, gerando grande preocupação entre estudiosos. Isso porque o solo da região é frágil e pouco fértil. A grande quantidade de imigrantes da região norte faz com que haja nela uma grande diversidade cultural. As duas festas mais populares da região ocorrem no mês de junho, no estado do Amazonas, e no segundo domingo de outubro, no estado do Pará. Em junho, temos o Festival de Parintins. Esse festival reúne o evento do Boi Bumbá. E no Pará, em outubro, temos o Círio de Nazaré. É uma procissão religiosa católica na cidade de Belém. Essa é apenas algumas curiosidades e informações culturais sobre a extensão da região norte do país. Espero que você tenha aprendido um pouco e olha, até a próxima dúvida do dia. Nossa, pessoal, que legal, não é? Quanta informação, quanta história sobre esses 7 estados que contribuem e formam a região norte. Se você aí é da região norte, tá ligadinho no Didiguinho, muito obrigado. E vai lá no nosso Instagram e comenta, tá bom? Didiguinho Oficial. Queremos saber, queremos receber mensagens de vocês da região norte. E domingo que vem nós voltamos com mais, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e aprendido muito aqui com a gente. Até domingo que vem. Tchau, tchau! Olá, meus amiguinhos, sejam todos bem-vindos ao meu mundo virtual totalmente real. Ai, pessoal, continuamos com o nosso especial sobre as 5 regiões do Brasil. E hoje vamos falar sobre o Centro-Oeste. Centro-Oeste é onde fica o Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás. Olha, vai ter muitas curiosidades, a história, a cultura sobre toda a região Centro-Oeste. Vamos assistir juntos? Hoje o Didiguinho vai falar sobre os estados que compõem a região Centro-Oeste do Brasil e sobre suas curiosidades. A região Centro-Oeste é relativamente extensa, ocupando aproximadamente 19% do território brasileiro. Entretanto, os seus estados Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal não são muito povoados, tendo uma das menores densidades demográficas do Brasil, que é a medida utilizada pela geografia para avaliar a distribuição da população em um determinado território. Outra característica marcante do Centro-Oeste é a sua força no setor primário da economia.
As atividades agrícolas e pecuaristas são destaques nos 3 maiores estados em extensão territorial, com ênfase para o Mato Grosso, que possui o maior rebanho bovino brasileiro. Entre as 5 regiões, é a única não banhada pelo mar. Os estados da região Centro-Oeste são Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como vimos acima, mas a região Centro-Oeste conta com uma população de 16,3 milhões de habitantes. A história da região Centro-Oeste deve ser contada a partir do seu povoamento. Por muito tempo, o Centro-Oeste brasileiro foi uma área espanhola devido ao Tratado de Tordesilhas. Durante quase 2 séculos, apenas jesuítas espanhóis aventuravam-se nas áreas interioranas para catequizar nativos nas chamadas missões jesuíticas. No século XVII, paulistas conhecidos como bandeirantes partiram para as atuais áreas dos estados do Centro-Oeste em busca de ouro e pedras preciosas. Esse minério foi descoberto pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. Essa descoberta em uma região do estado de Goiás levou à fundação de um arraial. No entanto, o ouro encontrado era de aluvião, uma espécie de ouro que se esgotava facilmente, o que fez com que a atividade auriféria durasse pouquíssimo tempo. No final do século XVII e início do século XVIII, fazendas de gado foram fundadas no Centro-Oeste, o que facilitou de forma lenta e gradual o povoamento fixo de algumas áreas. Já no século XIX, a região ainda estava pouco povoada, pois a concentração maior era no litoral e no norte brasileiro, com a extração da borracha nas árvores da seringueira. A ocupação efetiva da região Centro-Oeste só aconteceu de fato no século XX, com o desenvolvimento de estradas de ferro e a industrialização do interior do país, nos anos de 1930 a 1950, principalmente na década de 1960, com a construção de Brasília, a capital federal. Por não ter saída para o mar, o clima em quase toda a região Centro-Oeste é o tropical continental, que provoca seca durante o inverno e chuva durante o verão. A vegetação do Centro-Oeste é bastante diversificada, pois há forte incidência de raios solares e clima quente, fatores ideais para o florescimento da biodiversidade. Entre os biomas encontrados na região, 3 merecem atenção. São eles o Cerrado, o Pantanal e a Floresta Amazônica. A cultura do Centro-Oeste marca bem a sua história de migração e também de religiosidade. Elementos religiosos, indígenas, paulistas e até europeus estão presentes nas variadas festas que ocorrem nos 4 estados da região. No Mato Grosso, há uma dança típica, chamada o cururu. Essa dança pode ser realizada com violeiros, desafiando-se com versos e prosas, ou com homens em círculos, ao som de violas e reco-reco. Outra manifestação artística e bastante forte no Centro-Oeste, principalmente em Goiás e no Mato Grosso, é a música sertaneja, que é presença garantida na maioria das cidades desses estados. Inclusive, várias duplas famosas saíram do interior goiano e hoje fazem sucesso por todo o Brasil, como Zezé de Camargo e Luciano, Jorge Mateus, além do cantor Leonardo, que fazia dupla com seu irmão Leandro. Pois bem, essa é apenas algumas das curiosidades e informações culturais sobre a extensa região Centro-Oeste do país. Espero que você tenha aprendido e até a próxima dúvida do dia. Nossa, pessoal, é incrível, não é? Quanta história tem o nosso país e o Centro-Oeste contribui muito para todas elas. E se você é aí do Centro-Oeste e tá aqui ligadinho no canal do Didiguinho, vai lá no meu Instagram, Didiguinho Oficial, e deixa sua mensagem, vai ser um prazer responder vocês, tá bom? E olha, eu espero vocês domingo que vem com mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha para todo mundo, para a família e se inscreva no canal.
Até domingo que vem, pessoal. Tchau, tchau. Olá, meus amiguinhos, sejam todos bem-vindos ao meu mundo virtual totalmente real. Ai, pessoal, continuamos com o nosso especial sobre as 5 regiões do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o Sudeste. Pessoal, eu moro no Sudeste. Eu nasci em São Paulo e moro atualmente no Rio de Janeiro. Então são os 2 estados que fazem parte do Sudeste, junto com Minas Gerais e Espírito Santo. Então, se você é ligadinho aqui no nosso canal e mora em um desses estados, aproveite agora para desvendar todas as curiosidades, a história e a cultura do Sudeste. Vamos conferir? Hoje o Didiguinho vai falar sobre os estados que compõem a região Sudeste do Brasil e sobre suas curiosidades. A região Sudeste é conhecida por sua força econômica e suas grandes cidades. Nela estão localizadas São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, algumas das principais cidades brasileiras e importantíssimas para a economia nacional. Um fato marcante no Sudeste é a sua população. A região é a mais populosa do Brasil, com mais de 90% da população morando em áreas urbanas, sendo também a mais urbanizada. Além disso, os seus índices econômicos são altos, assim como a taxa de industrialização. Em um passado não muito distante, no século XX, foi o território que mais atraiu migrantes em busca de melhores condições de vida e oportunidades de trabalho. Os estados que compõem a região Sudeste são Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A região Sudeste possui 12% do território brasileiro e a sua população é de, pasmem, quase 90 milhões de habitantes. Uma das razões para o início da ocupação do Sudeste brasileiro foi a descoberta de ouro na região, no século XVII, por volta de 1690, e de outras pedras preciosas como o diamante. Tais minérios foram encontrados a princípio em Minas Gerais, o que deu início a vários povoados que posteriormente transformaram-se em grandes cidades. Ao longo do século XIX, outras atividades econômicas despontaram na região, como o cultivo do café. Inicialmente, esse cultivo foi introduzido no estado do Rio de Janeiro no início do século XVIII, na região do Rio Paraíba do Sul. Com o passar dos anos, a produção expandiu-se para os demais estados do Sudeste, principalmente em São Paulo. Com a abolição da escravidão em 1888 e a forte migração de nordestinos e europeus, o Sudeste desenvolveu um alto contingente populacional e vasta mão de obra, além de capital oriundo do café para o desenvolvimento de atividades industriais. Esses fatos propiciaram o início da industrialização brasileira na região no século XVIII, sendo atualmente a mais industrializada do país. O clima no Sudeste é basicamente tropical devido à sua localização geográfica. É uma região situada entre os trópicos, sendo temperaturas elevadas na maior parte dos estados. Entretanto, alguns fatores modificam seu clima. Em geral, cidades mais altas possuem temperaturas menores. Na Serra da Mantiqueira, as temperaturas são baixas na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, por exemplo. Já no Rio de Janeiro, temos o clima tropical litorâneo com altas temperaturas. Das 5 regiões brasileiras, o Sudeste é a que mais apresenta diferença nas paisagens naturais, se compararmos com a vegetação nativa. A alta industrialização e a urbanização tiveram contribuição nisso, tendo destruído grandes áreas de matas para a construção de cidades, ferrovias e parques industriais. Atualmente, existem poucos resquícios de área verde na região. No Sudeste, estão localizadas as 2 maiores regiões metropolitanas do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro.
Somadas as duas regiões, concentram mais de 30 milhões de habitantes. Com isso, há uma grande concentração de atividades comerciais, industriais e tecnológicas nessas duas áreas do Sudeste. O Sudeste também conta com importantes recursos minerais, como o ferro e o manganês, encontrado em Minas Gerais. Esses minérios são exportados para o mundo todo via o Porto de Tubarão, que é localizado no Espírito Santo. O petróleo e o sal marinho também estão presentes na economia da região. Hoje, o estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do país, seguido pelo Espírito Santo, e o segundo maior de sal. A região também é forte na pecuária. Com a forte migração ocorrida para o Sudeste nos séculos passados, as manifestações culturais presentes nessa região possuem influência indígena, negra e europeia, além da influência asiática. Uma das festas mais famosas de todo o mundo ocorre na cidade do Rio de Janeiro e também em São Paulo, que é o Carnaval. As festas carnavalescas dessas duas cidades são famosas pelas grandes aglomerações e pelos desfiles das escolas de samba, atraindo gente de todo o Brasil e de vários cantos do mundo. Ainda no Rio de Janeiro, há o famoso Réveillon em Copacabana, festa que chega a reunir milhões de pessoas na orla da praia. São inúmeros os gêneros musicais que se destacam no Sudeste. Isso porque há uma ampla diversidade de pessoas vivendo nessa região, algumas vindas de outras partes do país ou ainda de outros lugares do mundo. Há muitos tipos de comida diferentes nessa região do Brasil, a qual conta com restaurantes de comida típica de todos os lugares do mundo. São comuns ter várias feiras e eventos gastronômicos. Os imigrantes que habitam a região também trouxeram muito de sua culinária. São comuns na região Sudeste pizza, sushi, sashimi, esfirras, quibes, polenta, café, dentre outros com aspectos de muitas partes do mundo, como feijoada, estrogonofe, bolinho de bacalhau, canjica, tutu de feijão, frango com quiabo, torresmo, pão de queijo, angu de fubá, doce de leite, feijão tropeiro, virada paulista, pamonha, cuscuz, torta, moqueca, pirão e entre outros diversos alimentos. A comida depende muito de cada estado, sendo que em Espírito Santo tem muitos pratos com peixes, enquanto Rio de Janeiro e São Paulo têm uma culinária bem diversificada. Já em Minas Gerais temos o famoso pão de queijo, doces com leite, quiabo e etc. Essa é apenas algumas das curiosidades e informações culturais sobre essa extensa região sudeste do país. Espero que você tenha aprendido e até a nossa próxima dúvida do dia. Nossa, muito legal, né, pessoal? Então eu quero que vocês que moram no Sudeste e curtem aqui o canal do Didiguinho Oficial, deixem uma mensagem lá no nosso Instagram, tá bom? Vai ser um prazer responder vocês. E domingo que vem tem mais. Eu espero vocês. Tchau, tchau! Olá, meus amiguinhos, sejam todos bem-vindos ao meu mundo virtual totalmente real. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a última região das 5 regiões do Brasil aqui no nosso especial. E a região que vamos falar hoje sobre as curiosidades, história, cultura é a região Sul. Isso mesmo. Nossa, pessoal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Olha, eu adoro esses lugares. Eu ainda não conheço, né? Eu quero muito conhecer. Mas o que a gente vê aí por esse Brasil afora é muito especial, né, pessoal? Dá vontade da gente viajar por todo o Brasil. Então vamos conferir? Hoje, o Didiguinho vai falar sobre os estados que compõem a região sul do Brasil e sobre suas curiosidades. A região sul tem como uma de suas características a forte presença europeia em seu processo de colonização e povoamento.
Assim, possui traços europeus marcantes na arquitetura, na culinária, na população e até no clima, pois é a única do país cujos estados estão abaixo do Trópico de Capricórnio, o que a torna a região mais fria do Brasil, sendo também a menor região em extensão territorial. O sul do país abriga 3 estados: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A sua população é de aproximadamente 30,2 milhões de habitantes. No início da sua colonização, a região sul, por ser distante da capital do Brasil, que na época era Salvador, não despertou interesse da coroa portuguesa. Depois, no século XVI, a ocupação iniciou-se no atual estado de Santa Catarina, destacando-se a Vila São Francisco do Sul. No fim do século, em 1693, a capital paranaense Curitiba foi fundada. Inicialmente, toda a região do sul era ocupada por nativos, tendo sido os jesuítas os primeiros estrangeiros a chegar à localidade, incentivando a criação de gado e dando origem às missões com o objetivo de povoar o território e catequizar a população nativa. No século XIX, durante o Brasil Império, foi estimulada a imigração estrangeira para garantir o desenvolvimento econômico de várias áreas do país. Na região sul, os estrangeiros que chegavam, em sua maioria europeus, dedicavam-se à policultura, às pequenas propriedades e à criação de animais. Os alemães foram os pioneiros, na década de 1820, colonizando áreas dos 3 estados sulistas. Os italianos chegaram depois e focaram sua moradia no Rio Grande do Sul, na região serrana, em cidades como Caxias do Sul e Bento Gonçalves. No fim do século XIX, outras nacionalidades de europeus desembarcaram no sul do Brasil, dando início a uma intensa miscigenação europeia em solo brasileiro e transformando a região em um grande mosaico cultural de hábitos, costumes e alimentação da Europa. A região sul contém 4 regiões hidrográficas brasileiras, que são Atlântico Sul, Sudeste, Paraná e Uruguai. A região hidrográfica do Uruguai banha os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os rios de destaque são o Rio Uruguai e o Rio Quaraí, que é a fronteira natural entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Já a região hidrográfica do Paraná abrange quase todo o estado do Paraná e uma pequena porção de Santa Catarina. Nessa região, o destaque é o Rio Paraná, que separa o Paraná do Mato Grosso do Sul e Paraguai. Seus afluentes, como o Rio Paranapanema e do Rio Iguaçu, que tem as famosas Cataratas do Iguaçu, são importantíssimos para o potencial hidrelétrico da região. É na divisa com o Paraguai, no Rio Paraná, que está localizada a maior usina hidrelétrica da América, a usina de Itaipu, construída no Brasil em parceria com o governo paraguaio. Por esse fato, essa usina é considerada uma usina binacional. A paisagem que predomina na região sul é a mata das araucárias, mas também a presença de campos e florestas tropicais com vestígios da Mata Atlântica. O sul do país tem destaque em vários setores econômicos brasileiros, por ser uma região bem desenvolvida no aspecto tecnológico e industrial. São muito comuns áreas em que esses 2 aspectos se unem, como na criação de animais em larga escala. A influência europeia é marcada também nas manifestações culturais da região sul. A maioria das festividades sulistas tem a ver com algum aspecto europeu, seja gastronômico, seja artístico, cultural ou todos esses em um mesmo evento. Em Santa Catarina, 2 festividades chamam a atenção. A primeira é a dança de fitas, já a segunda festa é a Oktoberfest, que acontece em Blumenau.
No Rio Grande do Sul, devido ao alto cultivo da uva, algumas cidades costumam celebrar a festa da uva. Há também na cidade de Gramado um dos maiores festivais de cinema do mundo, o Festival de Cinema de Gramado, que acontece anualmente no mês de agosto, premiando cineastas das línguas portuguesa e espanhola. Assim como acontece em todos os pontos do país, a área ao sul do território brasileiro é marcada por algumas comidas tradicionais, como churrasco, arroz de carreteiro, frutos do mar, chimarrão, entre outras iguarias. Essa é apenas algumas curiosidades e informações culturais sobre a extensa região sul do país. Espero que você tenha aprendido e até a próxima dúvida do dia. Nossa, então Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina são muito lindos, né, pessoal? E você que é aí da região sul, vai lá no nosso Instagram, Didiguinho Oficial, e deixa a sua mensagem, vai ser o maior prazer responder vocês. E domingo que vem, voltamos com mais um vídeo do Didiguinho. Se você gostou do vídeo de hoje, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e com toda a família. Tchau, tchau!